Você já se perguntou como você realmente se parece aos olhos do céu? Não o rosto que você vê no espelho, não a imagem cuidadosamente elaborada que você apresenta aos seus colegas ou à sua família, mas a realidade invisível da sua alma. Muitas vezes, pensamos em nossas vidas interiores como cofres selados, salas privadas onde podemos esconder nossos ressentimentos secretos, nossas indulgências ocultas e nossos pecados não confessados. Acreditamos que, desde que mantenhamos o exterior polido, a decadência interior continua sendo problema nosso. Mas e se eu te dissesse que, para aqueles com olhos espirituais, a sua alma tem uma presença física? E se eu te dissesse que o pecado não é apenas a violação de uma regra, mas um apodrecimento do espírito que emite um fedor tão forte que pode causar náuseas físicas nos santos de Deus? Isso não é uma metáfora. Esta é a terrível realidade documentada, vivida por Santa Maria Faustina Kowalska. Nós a conhecemos como a secretária da misericórdia, a humilde freira que nos trouxe a imagem dos raios de luz vermelha e pálida. Mas havia um lado mais sombrio em sua união mística com Jesus, um dom, que era uma cruz pesada de carregar. Foi-lhe dado o dom sombrio de discernir os espíritos. Ela podia literalmente sentir o cheiro da morte de uma alma. É possível que estejamos caminhando pela vida sem saber que carregamos o odor do túmulo. E o mais importante, se o fedor do pecado é tão repulsivo para Deus, há alguma esperança para nós? A resposta está em uma revelação específica, assustadora, mas que no fim salva vidas, dada a Santa Faustina. É a história de um cheiro que repele e de um amor que abraça até mesmo o que não é amável. Mas antes de entrarmos neste mistério, antes de descobrirmos como a sua alma pode se parecer para os anjos, devemos nos ancorar. Quando falamos de julgamento, de pecado e da realidade sobrenatural do mal, podemos sentir medo, podemos nos sentir indignos. Precisamos de um escudo. Esse escudo é a confiança. Peço a você agora, no silêncio deste momento, que se junte às milhares de almas que se reúnem aqui, como uma família de misericórdia. Vá até os comentários abaixo. Não apenas assista, participe. Crie um santuário de esperança agora mesmo. Digite as palavras que quebram o poder do medo. Jesus, eu confio em ti. Se há um ente querido com quem você está preocupado, alguém que parece longe de Deus, alguém por cuja alma você teme, escreva o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los nos raios de misericórdia. Antes mesmo de começarmos, Jesus, eu confio em ti. Agora vamos viajar para o convento na Polônia, para a vida oculta da irmã Faustina, para entender o peso do mundo invisível. Vivemos em um mundo que é obcecado pelo físico. Nós nos preocupamos com a nossa saúde, a nossa aparência, o nosso cheiro. Gastamos bilhões mascarando odores e aperfeiçoando a nossa pele, mas somos chocantemente cegos à atmosfera que criamos com os nossos espíritos. Esquecemos que somos seres duplos, corpo e alma tecidos juntos. Quando o corpo morre, ele se decompõe. Nós conhecemos esse processo. Enterramos os mortos para esconder a decomposição. Mas o que acontece quando a alma morre? Os teólogos nos dizem que o pecado mortal é a morte da vida da graça na alma. Ouvimos o termo pecado mortal nas aulas de catequese, e talvez pareça um jargão legal, mas para Santa Faustina não era jargão, era um ataque físico aos seus sentidos. Jesus permitiu que Faustina experimentasse a realidade espiritual daqueles ao seu redor para nos ensinar uma lição que esquecemos. O pecado não é apenas quebrar uma regra. O pecado é uma doença, é uma necrose do espírito, e como qualquer ferida gangrenosa, afeta o ar ao seu redor. Em seu diário, especificamente na entrada número 714, Faustina relata uma experiência angustiante. Ela escreve sobre o conhecimento aterrorizante que lhe foi dado a respeito do estado das almas. Não foi algo que ela pediu. Foi um fardo colocado em seu coração por Deus para torná-la uma intercessora mais eficaz. Imagine a cena. É um dia normal no convento. A olho nu, tudo está em ordem. As irmãs estão caminhando pelos corredores. Visitantes estão chegando ao portão. O mundo parece mundano. Mas, de repente, Faustina é tomada por uma sensação que quase a faz cair de joelhos. Não é uma visão que ela vê com os olhos, mas uma sensação que agarra seu coração e seu olfato. Ela escreve:
Muitas vezes, sinto a presença de uma alma em estado de pecado mortal. Considere o peso disso. Ela não disse que suspeitava, ela sentiu. E como isso se manifestou? Ela o descreve como uma dor sufocante, um peso que esmagava o seu peito, mas ainda mais visceral era o cheiro. Ela o descreveu como o fedor de um cadáver. Houve uma ocasião em que uma pessoa entrou na sala, alguém que, pelos padrões mundanos, provavelmente parecia agradável, talvez até bem arrumado e sorridente. No entanto, quando essa pessoa se aproximou, Faustina foi atacada por um odor espiritual de decomposição. Era o cheiro de uma alma que havia cortado a sua conexão com a fonte de vida. Assim, como um galho cortado de uma árvore eventualmente murcha e apodrece, uma alma separada de Deus começa a putrefazer. Faustina escreve no diário 1344 sobre esta agonia específica. Ela diz que este dom de conhecer o estado das almas era muitas vezes uma fonte de grande sofrimento para ela. Por quê? Porque ela viu a verdade que permanece oculta para o resto de nós. Ela viu a tragédia de um ser humano criado para a glória andando por aí como um cadáver espiritual. Você consegue imaginar a solidão deste dom? Sentar-se de frente para alguém, ouvi-lo rindo, contando histórias, talvez até falando sobre assuntos religiosos, tudo isso enquanto é dominado pelo fedor da morte que irradia dele. Requer um amor heróico não recuar. Requer o coração de Jesus, não para julgá-los, mas para chorar por eles. E isso nos leva ao cerne de por que Jesus revelou isso. Não foi para enojar Faustina, não foi para fazê-la se sentir superior. Deus não nos revela os pecados dos outros para que possamos fofocar ou nos sentirmos justos. Ele os revela às suas almas vítimas por apenas uma razão: resgate. Há um momento no diário em que Faustina descreve a intensidade dessa experiência. Ela menciona que, quando essas almas se aproximavam dela, ela sentia uma dor aguda no coração. Era como se a sua condição espiritual fosse contagiosa, tentando sufocar a graça dentro dela. A atmosfera ao redor de uma pessoa em pecado mortal é pesada. Você já entrou em uma sala e sentiu uma escuridão súbita e inexplicável? Você já conversou com alguém e se sentiu esgotado, agitado ou agredido espiritualmente, mesmo que as suas palavras fossem educadas? Nós frequentemente descartamos esses sentimentos como vibrações ruins ou projeção psicológica, mas o testemunho dos santos nos diz que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Estamos constantemente interagindo com as emanações espirituais daqueles ao nosso redor. Santa Faustina observa que esse fedor é insuportável para os anjos. Em uma percepção profunda, ela percebeu que, se Deus não nos tivesse protegido de toda a realidade do pecado, o cheiro de nossas próprias iniquidades seria suficiente para nos matar. Os anjos da guarda, esses puros espíritos de luz, devem nos acompanhar, mesmo quando estamos nesse estado. Imagine a humildade do seu anjo da guarda, um príncipe do céu, de pé ao seu lado enquanto a sua alma emite o odor do túmulo, devido a um vício secreto, um ódio oculto ou uma recusa em perdoar. Isso pinta um quadro desolador, não é? Nos faz querer examinar a nós mesmos, esfregar nossas almas até limpá-las, e esse é exatamente o ponto. Mas a história não termina com o fedor. Se terminasse, essa seria uma história de terror, mas esta é uma história de amor. Jesus, em sua infinita sabedoria, explicou a Faustina por que ela tinha que suportar isso. Ele disse a ela: "Estou te dando esse conhecimento para que você ore e sofra por elas." O fedor era a campainha de alarme, era o detector de fumaça disparando, sinalizando que uma casa estava pegando fogo. Quando Faustina sentiu o cheiro dessa corrupção, ela não fugiu. Ela foi para a guerra. Há uma bela dinâmica oculta aqui. Quando Faustina encontrava uma alma neste estado, talvez um padre que havia perdido o seu caminho, ou um leigo vivendo uma vida dupla, ela imediatamente começava a oferecer os seus próprios sofrimentos. Ela recitava o terço da divina misericórdia. Ela implorava a Jesus que cobrisse o fedor do pecado deles com a fragrância do seu sangue, e um milagre acontecia. Frequentemente, sem que a pessoa jamais soubesse, a atmosfera mudava. O peso pesado e sufocante desaparecia. O cadáver começava a respirar de novo.
Através de sua intercessão, a graça encontrava uma fresta no coração endurecido. Talvez, mais tarde naquele mesmo dia, essa pessoa sentisse uma vontade súbita de se confessar. Eles sentiriam uma pontada súbita de remorso, não saberiam por quê. Eles não saberiam que uma pequena freira em um convento próximo acabara de travar uma batalha com o diabo pela alma deles e vencido. Isso revela uma verdade profunda sobre a nossa conexão uns com os outros. Somos responsáveis uns pelos outros. Quando você está em estado de graça, quando você está vivendo em amizade com Deus, você literalmente purifica o ar do mundo. Você se torna o bom perfume de Cristo, como diz São Paulo. A sua presença pode trazer paz a uma sala caótica sem que você diga uma palavra. Mas inversamente, quando nos apegamos aos nossos pecados, nós poluímos a atmosfera espiritual. Nós tornamos mais difícil para os nossos filhos, os nossos cônjuges e os nossos vizinhos serem santos. Nossos pecados secretos aumentam o peso do mundo. Agora você deve estar pensando: eu não sou Santa Faustina, eu não sinto o cheiro dos pecados, eu apenas luto contra eles. Ou talvez você esteja apavorado pensando: será que eu cheiro mal? Será que a minha alma está apodrecendo? Aqui está a garantia, a tábua de salvação que Jesus nos lança no diário. Jesus disse a Faustina: quanto maior a miséria de uma alma, maior o seu direito à minha misericórdia. Pense sobre isso. No mundo humano, se algo tem cheiro de cadáver apodrecendo, nós nos afastamos. Chamamos a equipe de produtos perigosos, nós o isolamos. Mas Jesus faz o oposto. O fedor da sua miséria não o repele, o atrai. Ele é o médico divino. Um médico não foge de um paciente porque a ferida está infectada. A infecção é o exato motivo pelo qual o médico se aproxima. Jesus disse explicitamente a Faustina que ele não sente repulsa por nós. Ele disse: o meu coração é a própria misericórdia. Deste mar de misericórdia, graças fluem sobre o mundo inteiro. Nenhuma alma que se aproximou de mim foi embora desconsolada. Há uma visão específica que ilustra isso poderosamente. Faustina uma vez viu o julgamento de uma alma que estava à beira do desespero, uma alma que cheirava a ruína total. As acusações do diabo estavam corretas, a alma era culpada, os pecados eram reais, o fedor era real. Mas então, a misericórdia de Deus interveio. Jesus mostrou a Faustina que quando uma alma, não importa quão deteriorada, se volta para ele, com até mesmo um vislumbre de confiança, o oceano de misericórdia a inunda. Ele não apenas cobre o cheiro, ele remove a podridão, ele restaura a vida. O cadáver se levanta. Há uma bela contrapartida ao dom sombrio. Faustina também podia sentir o cheiro da virtude. Ela escreve que, quando um padre que era santo, ou uma irmã que era verdadeiramente humilde passava, ela sentia uma fragrância do paraíso. Era um perfume que não era desta terra, doce e revigorante. Isso nos diz do que somos capazes. Fomos feitos para ter o cheiro do céu. Então, como aplicamos esta revelação assustadora e bela em nossas vidas hoje? O que fazemos com este conhecimento? Primeiro, devemos quebrar a ilusão do segredo. Devemos perceber que os nossos pecados privados têm consequências públicas no reino espiritual. Se você está guardando rancor, se você está vendo coisas na internet que degradam a dignidade humana, se você está mentindo em seus negócios, você está gerando uma névoa espiritual. Você está afetando a sua casa. Se os seus filhos parecem inquietos, se a sua casa parece desprovida de paz, olhe primeiro para dentro, limpe o ar. Como? O sacramento da reconciliação. A confissão não é uma câmara de tortura, é uma unidade de descontaminação, é onde as partes apodrecidas de nossa alma são cortadas e curadas. Quando você ouve as palavras de absolvição, eu te absolvo, o fedor é instantaneamente substituído pela fragrância do Espírito Santo. Se já faz muito tempo, vá, não se preocupe em chocar o padre. Ele está lá para enterrar as partes mortas em você, para que você possa viver. Segundo, devemos nos tornar como Faustina. Podemos não ter o seu dom místico, podemos não sentir fisicamente o cheiro dos pecados dos outros, mas, frequentemente, podemos sentir quando alguém está lutando. Podemos ver a raiva nos olhos deles, o desespero em sua postura. Em vez de julgá-los, em vez de fofocar sobre o comportamento tóxico deles, devemos nos tornar purificadores de ar espirituais. Quando você ver alguém que está perdido, não o condene.
Reze o terço por ele. Diga: Eterno Pai, eu te ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do teu diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Inclua os pecados deles nessa oração. Você tem o poder, através do seu sacerdócio como cristão batizado, de clamar por ar fresco do céu para as vidas sufocantes deles. Terceiro, e talvez o mais importante, devemos confiar no poder do nome de Jesus. Há um momento registrado em que Faustina sentiu a presença do mal com tanta força que isso a paralisou, e ela simplesmente sussurrou, e a escuridão fugiu. O cheiro do inferno não consegue suportar o nome de Jesus. Estamos vivendo em tempos que são frequentemente descritos como sombrios. Vemos corrupção em lugares altos, confusão na igreja e destruição nas famílias. É fácil sentir que o fedor do mundo é avassalador. É fácil sentir que a podridão foi fundo demais para ser consertada. Mas ouça as palavras de Jesus, a Santa Faustina, palavras que ele fala a você agora mesmo. Que os maiores pecadores coloquem a sua confiança na minha misericórdia. Eles têm o direito, antes dos outros, de confiar no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreva sobre a minha misericórdia para com as almas atormentadas. As almas que fazem um apelo à minha misericórdia me encantam. A tal alma concedo ainda mais graças do que ela pede. Não posso punir nem o maior dos pecadores se ele faz um apelo à minha compaixão, mas, pelo contrário, eu o justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Ele não pode te punir se você apelar à sua compaixão. Isso é uma promessa. É um contrato vinculativo assinado com o seu sangue. Então, não olhe para as suas próprias feridas com desespero. Não fareje os seus próprios fracassos e pense que você foi longe demais. Sim, a realidade do pecado é horripilante. Sim, tem cheiro de morte, mas a realidade da misericórdia é infinita. Imagine uma única gota de tinta preta caindo no Oceano Pacífico. Essa tinta é o seu pecado. Esse oceano é a misericórdia de Deus. O oceano fica preto? Não. A tinta desaparece. É consumida, desaparece. O oceano permanece azul, vasto e cristalino. É isso que acontece quando você confia. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você visualize a sua alma. Talvez ela se sinta maltratada, talvez ela se sinta impura, mas perceba que você está de pé diante do Rei que não tem medo da sua doença. Ele é aquele que tocou no leproso. Ele é aquele que entrou no túmulo de Lázaro, onde o cheiro da morte era forte, e ordenou que a vida retornasse. Ele está ordenando que a vida retorne para você hoje. Tomemos este dom sombrio de Santa Faustina não como um motivo para temer, mas como um sinal de alerta. O mundo espiritual é real, a batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. Temos uma arma contra a decadência do mundo. É a oração de confiança, é o terço, é o ato de amor. Eu te convido mais uma vez, antes de você sair deste vídeo, a solidificar o seu compromisso de ser um vaso de fragrância, não de decadência. Vá aos comentários e simplesmente escreva: Senhor, lava-me em tua misericórdia. Faça disso o seu ato de vontade hoje. E lembre-se, não importa o quão pesado o ar pareça, não importa o quão escura a sala fique, a luz da manhã de Páscoa já rompeu a noite. Você é amado com um amor eterno. Você nunca está sozinho. E sob o olhar do misericordioso Jesus, até os mortos podem viver novamente. Jesus, eu confio em Ti.